Boa noite, pessoal. Essa foi difícil. Vamos começar então a nossa última live da Semana das Tintas de Terra. Perdi meu fone. E hoje eu vou conversar com o Cláudio Freire, o Galdino. Vou solicitar aqui a participação dele, que vai contar um pouco desse trabalho para nós. Solicitei, agora Cláudio tem que aceitar a solicitação aí. Olá, tudo bom? Tudo jóia. Que Boa música noite. maravilhosa essa que você tocou aí na entrada. Nossa, eu sou fãzaço do Aham. E pessoal do Clube da Esquina, né? Me lembrou demais Ouro Preto, passagem por lá. Coincidência demais, né? boa. Não, foi sim, ainda vou te contar agora no começo. A única vez que eu vi o Milton foi no festival de inverno lá de Ouro Preto, e eu também lembro de Ouro Preto. E no dia que a gente combinou, o dia da sua live, eu fui dormir pensando que música eu vou tocar para o Cláudio. Aí fui dormir pensando, e aí quando eu acordei de manhã, você tinha mandado uma resposta lá no grupo. Eu dormi pensando nessa música e falei, vai ser essa música. Quando eu acordei de manhã, você tinha mandado um pedaço dessa música lá no grupo. Eu falei, caramba, que conexão, achei demais. Então, Maravilha. ó, maravilha. Seja bem-vindo, Semana das Tintas de Terra. Vamos fechar com chave de ouro aí, com esse bate-papo. Pode ajeitar aí o celular à vontade. Agradeço muito você por ter aceitado o convite. Estou muito feliz de te receber aqui. E você é o veterano da turma, que já está há mais tempo aí mexendo com as tintas minerais. Então, Cláudio, muito obrigada. Eu vou passar a palavra para você se apresentar, falar de onde você é e contar da sua trajetória com as tintas de terra, desde o começo, desde quando você descobriu que dava para fazer pintura com terra. Legal. Bom, primeiramente é uma honra estar aqui, né, Marcelo, assim, de estar compartilhando esse momento, né, com todos vocês, né, que fazem parte desse movimento, com você. Te agradecer enormemente, assim, né, pelo convite, né, de você me fisgado ali e falar, olha, esse aqui, vem aqui que eu vou conversar com ele. Eu adorei essa forma como você me chamou, né, me convocou, né. Eu acho que é um chamado que a gente tem, né, então, assim, é parte de um chamado, né, assim, vendo que o pessoal relata, né, o que a gente conversou também no primeiro dia,
Eu acho que é um chamado que a gente recebe, depois não tem mais como, né, assim, se nós não tem jeito, né, assim, acho que essa conexão nossa com a natureza, com a terra, com tudo que a terra nos proporciona, né, faz parte dessa trajetória, né. No meu caso, eu sou de Catalão, né, e eu até vou tentar, tá, assim, dar uma improvisada aqui, para tentar mostrar algumas fotos para ilustrar melhor isso, né. A minha família é toda daqui, né, de uma região chamada Coruja, né, e vamos ver se vai dar certo aqui. Se não der, você me fala, tá? Eu vou colocar Tá. tipo uma apresentaçãozinha aqui. Você consegue ver? Não muito, a imagem está um pouco desfocada. Coloca mais para baixo um pouquinho. O celular mais para baixo, para a gente ver. Mais para baixo? Aqui. É. Isso. Bom, essa região aqui, ó, em Catalão, aqui tá a cidade, tá? Consegue ver? Tá um pouco E escuro, olha né? que não tá dando para ver muito bem. Tá desfocado. Tá Não, meio desfocado. deixa quieto. Então, eu vou explicar. Mas Vamos conta aí, conversando. conta que a gente Para imagina. ilustrar um pouco melhor, sabe? Assim, para as pessoas terem noção como que é a região aqui, né? Para falar um pouco dessa relação minha, né, com a terra, eu fico pensando assim, como que eu fui chegar, né, nesse ponto, né, assim, de estar trabalhando com terra, com pigmento mineral. A minha família toda, ela morava no entorno de uma formação geológica chamada Domo Alcalino, né, que hoje é uma ocorrência geológica onde teve uma alta concentração de minerais, né, e há mais de 40 anos é explorado aqui fosfato, nióbio para a produção do fertilizante, o nióbio para ligas especiais, né, a liga ferro-nióbio. Então aqui é uma ocorrência, uma anomalia que teve, um processo de vulcanismo, e quando eu vou, né, analisar isso, meus pais eram lavradores, né, meu pai era lavrador, minha mãe é viva, está com 87 anos, e eles trabalharam, eles viveram nessa região, e o que me contam é que as roças que o meu pai cuidava, plantava, cultivava, eram super... a produtividade era muito alta, né? Então ele estava trabalhando numa região, e além do cuidado que ele tinha, né, o contato, ele sempre trabalhou na roça, e ele, minha mãe, toda a minha família, né, tanto dos pais, quanto do meu pai, quanto da minha mãe, tiveram sempre essa ligação com a terra, né? E quando eu fui lembrando das coisas, assim, eu já me lembro morando na roça, né? Então, eles já tinham mudado dessa região, já tinha ido para uma outra região chamada, perto de um vilarejo chamado Olhos d'Água, né? E lá, minha infância foi na roça, né? Assim, vendo a realidade do meu pai, plantando roça, né? E tinha um pedaço de terra, né? Então, a partir dali, até os 11 anos, eu trabalhei, eu vivi ali, né, com os meus pais, e aí eles, belo dia, chegaram e falaram, olha, você vai para a cidade para você poder estudar, né, e o meu irmão, já 20 anos mais velho que eu, já tinha saído, né, já estava morando em Brasília, para estudar também, e então eu vim para a cidade e já, né, começou um processo de entender, né, uma certa época em Olhos d'Água, que era um vilarejo, meu pai sempre ia no final do ano, no final de semana, eu me encontrava com os meus amiguinhos lá, né, crianças, 6, 7 anos, e aí um belo dia eu cheguei lá, não estava vendo meus coleguinhas mais, né, que eu gostava de ir com ele, e eu perguntei para ele, ele falou, não, foi por causa da mineração, né, os pais deles foram trabalhar na mineração, aí isso foi a primeira vez que eu ouvi falar disso, quer dizer, então essa relação minha com a terra, né, vindo né, de como meus pais viviam naquela época, né, e o primeiro contato que eu tive com a palavra mineração foi dessa forma, né, então, a partir dali foi uma trajetória, né, eu vim estudar, tive a ajuda de muitos tios, né, nesse processo todo, até eu chegar
para estudar em Ouro Preto. Eu fui para Ouro Preto estudar, e aí sim eu fui entender o universo da mineração, né, assim, como que isso começou a fazer parte da minha vida e como que o contato com Ouro Preto, né, essa cidade maravilhosa, né, a vida em República, né, morei na República Sem Rumo, fui fazer engenharia de Minas, né, então houve uma influência dessa atividade mineradora que na década de 70 chegou aqui na cidade, começou a empregar, né, pessoas, e eu fui influenciado por isso, e a partir daí eu comecei a entender do universo mineral, né, assim, da geologia, da mineração. Em Ouro Preto, eu tive contato, assim, uma cidade que tem uma cultura pujante, né, assim, eu pude fazer um curso, só um curso na Fundação de Arte de Ouro Preto, foi assim uma maravilha, porque eu sempre gostei de desenhar, né, meu irmão desenhava, eu ficava olhando os desenhos dele, mas a primeira vez que eu tive contato com a pintura, eu sempre desenhava, foi em Ouro Preto. Eu fiz um curso de 3 meses e não pude continuar porque eu estava no curso de engenharia e eu segui, né, até terminar o curso. Quando eu me formei, eu já tinha voltado para Catalão, eu fui tentei um mestrado na Unicamp e foi muito interessante isso porque foi na área ambiental. Eu pude ampliar muito, né, essa questão da relação, né, nossa com a natureza e fui para um departamento chamado Administração e Política de Recursos Minerais do Instituto de Geociências. Então, foi uma complementação muito interessante, ampliou muito assim, a minha forma de enxergar a nossa relação com a natureza. Foi vamos dizer, uma especialização muito interessante, mas eu segui carreira, né? Eu fui para a área de produção e trabalhei na área de produção por muito tempo. Quando eu comecei a trabalhar mesmo numa empresa, que foi aqui em Catalão, tive sorte, né, como engenheiro de Minas, de voltar para a minha cidade, eu vi uma reportagem na televisão de um curso de extensão da Universidade Federal de Goiás, e ensinando como que usava o pigmento mineral. Isso foi em 98, um ano depois que eu tinha entrado lá na antiga Ultra Fértil, né, que hoje é a Mosaic, que faz exploração do fosfato para a produção do fertilizante. E eu, com base nessa reportagem, o pessoal assim na beira da estrada, né, num talude ali, e tirando uma amostra, eu falei, caramba, se eu for para a mina amanhã, eu vou, nossa, tem muita possibilidade de eu tirar cores diferentes, porque aquilo já me chamava atenção, né? Então, numa mina, nas camadas superiores, né, você tem uma presença maior, né, de materiais argilosos, né? Então, essa camada que cobre o corpo do minério, e aqui em catalão é chamado de manto de intemperismo. Dentro dessa é uma estrutura como se fosse a boca de um vulcão, onde houve um processo de vulcanismo milhões de anos atrás, e isso, com o tempo, depois teve um processo de intemperismo. Então, essas camadas superiores têm uma presença maior de minerais, de elementos, né, que sofreram a ação do tempo e que, pela característica química, eles têm uma cor associada, né? Então, aquilo me chamou muita atenção. Eu fui para a mina, peguei um plantão do final de semana e fui amostrar. Eu consegui 24 cores diferentes, né? Nossa. Eu falei, cores não, desculpa, acho que cores deram umas 8, 9, mas variações, né? Preto, verde, tonalidade, preto, verde, azul, branco, cinza, amarelo, vermelho, marrom, né? Então foi uma delícia, assim, passei o dia todo lá. Aí aproveitei e levei lá no laboratório o Silvano, né? Ele era um analista lá do laboratório, daqui de Catalão também. Aí eu falei, Silvano, me ajuda aí, cara, passa esse material aí numa peneira, só para dar um... E ele passou num britador de rolo e foi triturando e peneirou.
E a partir dali foi o meu primeiro contato. A reportagem que eu vi falava que usava água e cola, né? Então eu tive um primeiro contato e comecei a testar, né? Comecei a primeira proporção que eu trabalhei ficou estranha, né? Assim, ficou muito denso, muito, não sabia exatamente qual a proporção entre a quantidade do material com água, com a cola branca, né? Mas aquilo foi evoluindo, né? Com o tempo, eu pude ir aperfeiçoando isso, essa técnica, e que é a que eu uso até hoje, né? O, com esse grupo, né, que a gente tá tendo, que eu estou tendo contato, então assim, meu aprendizado está sendo maravilhoso, entendeu, Marcelo? Por isso que eu te agradeço demais, porque o que o pessoal traz, essa questão que você fala, você tem mais tempo, mas a minha trajetória, ela né, a questão da arte, ela veio acompanhando a minha relação profissional, né, do meu trabalho, as oportunidades que eu tinha. Às vezes eu ia para uma mina ali para ver aspectos de produção, mas eu ficava com o olho ali naquela amostra, falei, nossa, aquela ali eu tenho que levar para casa. Então, e foi sempre assim, entendeu? Então, é tipo um olho no peixe e outro no gato, né? E Aham. eu fui, né, depois de trabalhar 8 anos e meio aqui em Catalão, eu fui para Carajás, uma região maravilhosa, assim, tive uma, tive muitas oportunidades legais, sabe, profissionais, assim, que eu agradeço demais, pessoas, conheci, né, locais diferentes, culturas diferentes, né, que enriqueceu demais, assim, a gente, como engenheiro de mídia, quem trabalha na mineração tem oportunidades únicas, né, assim, de girar, né, no território brasileiro. Então, não, é um universo pequeno, né, então a gente passa a conhecer a exploração em diferentes locais, de diferentes produções, né? Eu trabalhei com fosfato, trabalhei na área de fertilizante, né? Trabalhei com minério de ferro, trabalhei com manganês, trabalhei com ouro, e hoje eu continuo atuando na área de mineração, né? Há 4 anos eu deixei um pouco deixei a área de produção. As pessoas até me perguntam, quando é que você vai voltar para a mineração? Eu falei, cara, acho que eu nunca, acho não, nunca saí, né? Assim, é onde eu me formei, mas essa questão artística, ela veio me acompanhando e eu fui cultivando isso, né? Então, a partir de 98, a Ivana, né, na época minha companheira, ela me incentivava demais. Assim, Ivana tem uma cabeça muito além do meu tempo, do nosso tempo. Assim, ela é uma pessoa que mudou muito minha forma de enxergar o mundo, então ela via nisso, assim, ela sabia que eu gostava de desenhar, né, de arte, de música, né? Então ela sempre me incentivou demais. Ela falava, por que você não investe nisso? Você tem que pintar mais e tal. E eu fui, né, no início um pouco de inércia, né? Porque trabalhar e equilibrar isso no dia a dia foi um desafio, ainda né? Então, quando eu vejo, né, a quantidade de artistas que estão aqui nesse movimento, que já estão, mesmo com 10 anos, que eu estou com 20 anos que eu trabalho com os pigmentos, mas assim, o que eles têm de bagagem, nossa, estou realmente iniciando um processo, né? A quantidade de técnicas diferentes de aplicação, né, que a gente viu aqui essa semana. Então, me faz ficar motivado com essa possibilidade que eu tenho hoje, onde depois desse tempo, né, depois de ter trabalhado com no aperfeiçoamento dessa técnica que eu tive, né, de usar o material, de entender as proporções adequadas, que começam a ter uma maior exploração da tonalidade que eu gostaria de imprimir naquela peça, né, de mudar, às vezes, até a forma porque na época, né, eu trabalhava, às vezes, até final de semana, então me sobrava pouco tempo. Eu pegava o sábado à tarde
e me gerava uma ansiedade para eu produzir, né? Então eu pegava um quadro, trabalhei muitos anos, assim, a maior parte do tempo com um quadro ou no estilo abstrato, né? Ou retratando alguma uma construção que eu gosto, uma igreja, né? Que tinha a ver com a cultura local. Eu fiz isso aqui em Catalão, né? Mas isso foi me dando mais habilidade, né? Me capacitando mais para entender esse material. A Ivana está falando aqui da Goiandira do Couto, né? Que é uma artista que eu lembro que você fez uma pergunta pro John, né? Assim, como referência. A Goiandira do Couto é a referência que eu tenho daquela época, né? E, e ela mesma falava, vamos lá para a gente conhecer ela, né? E acabou que eu me enrolei, a gente não conheceu, ela é falecida hoje, mas ela fazia trabalhos que ela coletava os pigmentos da Serra dos Pirineus e, se não me engano, ela morava em Goiás Velho e ela fazia uma técnica dela que ela fazia o traçado do desenho dos casarios, né, antigos, e ela passava a cola e ela vinha semeando, né, o pigmento. E assim, os trabalhos dela são fantásticos, né? Então, essa referência foi muito legal, assim, mesmo diferente, eu entendia que eu precisava praticar, né? Precisava praticar muito para entender a proporção, para saber. Os primeiros quadros saía muito arenoso, né? Então, assim, eu não trabalhava com diminuição do material, né? A redução granulométrica, peneiramento, né? Então, tudo isso eu fui fazendo aos poucos, né? E a partir daí, a coisa foi, né, assim, fazendo parte. Durante muito tempo eu fiquei parado, sabe? Assim, as atividades profissionais, né, da minha profissão, né, como engenheiro de Minas, acabavam ocupando muito tempo e eu não tinha, às vezes até chegava cansado, né? E acabava me envolvendo com outras questões que não me deixava me dedicar 100%. Ou um percentual do tempo que eu tinha, né? Então, poderia ter desenvolvido muito mais, mas eu acho que assim, tudo é questão do momento que a gente vive, né? E da maturidade que a gente tem também. E a coisa, né, veio se trabalhando, né? Quando eu tinha 34 anos, eu falei, eu quero com 50 tá vivendo, né, mais focado com a arte, né? Já tô com 49, então acho Então que o momento é esse um mesmo. momento maravilhoso, assim, né? Eu continuo trabalhando em outras áreas, né? Com outros projetos, mas eu vejo que esse chamado está cada vez mais, né, mais Latente. forte, mais presente, né? Trazendo pessoas bacanas, assim, que estão conectadas com uma filosofia, né? De vida, né? Acima de tudo, é uma filosofia de vida e isso, eu acho que é uma transição que a gente passa, né? Se você recebe um chamado, mas a gente tem que se preparar para poder fazer isso, né? Então esse trabalho é um trabalho que eu tenho cultivado mais nos últimos anos, né? No sentido de me conectar mais com a natureza e a possibilidade de trabalhar com as telas, com os pigmentos é, é, a, essa conexão, né? Como é que eu vou falar, ligação, né, que a gente tem, que eu tenho, de me aproximar mais de práticas, né, de ações no meu dia a dia, né, que vão enriquecendo e vão me conduzindo para esse universo, né, que está cada dia mais claro, né, no meu dia a dia. Está sendo muito Sim, legal, muito legal. massa. Eu ia mesmo te perguntar, né, das suas referências na época, porque era um outro tempo, né? Não tinha internet, que nem agora a gente consegue se conectar pela internet, buscar os trabalhos dos outros. Isso. Então, naquele tempo, assim, devia ser muito diferente mesmo, né? E a Bom, em sua 90. referência. Desculpa, Não, pode falar. desculpa. Não, eu ia falar que quem você tinha como referência, que era essa senhora, você acabou nem chegando a se encontrar com ela, né? É. Foi uma questão bem experimental, sabe? Uhum.
porque nessa época a gente não tinha tanta acesso à informação como a gente tem hoje. Então era mais Sim. complicado saber quem eram as pessoas que lidavam, né? Apesar... E isso foi me gerando curiosidade. Por exemplo, eu fui... Né, algumas coisas eu fui pesquisando e isso me levou até... Aí comecei a prestar atenção em algumas questões que eu até então... E eu fui lá nas cavernas, né? Falei, poxa, pintura rupestre. Aí começou, né? Ah, peraí, pintura rupestre, né? Né? Era uma forma de expressão, né? E de comunicação, utilizavam lá pigmentos minerais, orgânicos, né? E a partir dessa época houve uma evolução, né? A minha profissão me ligou com isso também, porque a história da mineração ela está ligada a essa evolução, né? Se a gente for falar da nossa evolução né, do ser humano, a gente fala em eras, né? Assim, a era do fogo, da pedra lascada, né, do metal, do ferro, do cobre, da prata, né, da revolução industrial. E aí, poxa, se você olha a evolução da arte, né, principalmente na Idade Média, teve uma evolução enorme das técnicas, e essas técnicas de extração, assim como as técnicas de manuseio dos materiais, né? Então, houve uma evolução onde a minha profissão, eu estudando sobre a evolução dela, da tecnologia de extração dos minerais, os métodos de extração, né, e de produção, também fizeram um paralelo com isso, né? E eu pude ver que esse paralelo, a arte, ela começou a evoluir a partir do momento que se tinha mais acesso a determinados tipos de pigmentos, né? Que foram aplicados ao longo da nossa... pelos artistas da época, né? Então, isso me despertou uma curiosidade para começar a entender isso, né? E a partir daí, assim, mesmo não buscando técnicas diferentes, que é uma coisa que eu quero trabalhar muito, né? Por exemplo, até a gente já conversou, né? A questão do uso da cola branca, né? De usar um Sim, foi bem material falado alternativo, aqui na, né? na semana. Eu tenho uma vontade de aprender outras técnicas que utilizam produtos naturais de fato, né? Então, Uhum. eu vejo que minha jornada só está no início, né? Que Nesse bom, né? contexto todo. Que massa. E conta para mim como que surgiu aquele projeto Cores de um Brasil Mineral. E o que é o projeto? Do que se trata? O projeto é o seguinte, a ideia, né? Como eu sabia que na mineração, em todas as minas, né, a gente tem uma presença em larga escala, né, porque a movimentação de material é muito grande, né, são milhões de toneladas, dependendo do porte da mina, que você movimenta em um ano. Só nas camadas daquilo que não tem uma concentração, um teor que leva a um aproveitamento econômico, né, e aquilo é descartado numa pilha chamada pilha de material estéreo, né. Eu sabia, né, sei, pela minha profissão, que essas regiões onde tem mineração, você tem uma disponibilidade maior de alguns pigmentos, né? E aí surgiu com essa ideia, assim, tem uma outra questão também que é relacionada à imagem que a mineração tem perante a sociedade, né? E eu vindo da mineração, isso me despertou, eu pensei, poxa, eu acho que eu posso contar um pouco dessa história, de como que a mineração ela faz parte da nossa vida, desde a época que a gente começou a lascar uma pedra para desenvolver uma técnica para me fazer chegar mais rápido no meu alimento, né? De eu usar um Sim. pigmento que está aflorado ali para eu pintar a parede da minha casa, mesmo que seja uma caverna, né? E essa questão foi assim,
eu consegui juntar dois aspectos interessantes, né? Porque se a gente fala de mineração, a maioria das pessoas ela tem uma visão. A primeira coisa que vem é que só faz buraco e destrói, né? Mas a gente esquece que a telha da nossa casa vem das áreas que se tem argila, o tijolo, o cimento, o ferro, o piso. Os Aquilo aparelhos que a come, gente está usando, os celular, eletrodomésticos, computador. talheres, pratos, enfim, tudo que a gente toca. Se tem algum sistema produtivo que produz tudo depende. Por exemplo, a indústria química, né? Para ter indústria química funcionando, farmacêutica, você precisa ter uma mini operação extraindo um recurso natural. Então, essa questão me fez pensar muito de como que eu poderia juntar esse trabalho que eu fazia com os pigmentos, mas para trazer um pouco dessa desmistificação da atividade. Isso não quer dizer que eu, como atuante na mineração, não tenho responsabilidade sobre uma série de problemas que estão aí, como acidentes, né, que acontecem e que precisa mudar, né? Eu, com 50 anos hoje, posso falar que a minha geração ainda não mostrou que está realmente a fim de mudar isso. Porque há Está 5 engajada, anos né? atrás, a minha geração participou dessa questão toda relacionada com acidentes que levaram a questões ambientais gravíssimas, né, com mortes de pessoas, né? Então, se a gente quer mudar, a gente tem que tratar o assunto de maneira clara, né? Não podemos ficar, sabe, poxa. Agora, a mineração, ela tem um papel fundamental no desenvolvimento da sociedade. Ela veio embasando todo o desenvolvimento que a gente teve até o momento. E continua. E continua. Os níveis tecnológicos alcançados, eles não seriam possíveis de serem alcançados hoje. Uma transmissão, uma live que a gente está fazendo aqui hoje, não seria possível se não tivesse a mineração, né? Então, o projeto Coisa no Brasil Mineral, ele tem esse pano de fundo de mostrar essa importância, mas também, ao mesmo tempo, de chamar a atenção de quem atua com grandes investimentos, porque trabalhar na área de mineração implica em trazer grandes apostas de investimentos e que causam impacto socioeconômico e ambiental. Então, se a gente vai... se a humanidade agora, ela não vai mudar o estilo de vida baseado em consumo. Mas por que não a gente não trabalhar isso, colocando em prática algumas situações dentro numa operação que está ali extraindo um recurso natural de um município, de uma região, de uma comunidade que precisa de ter um apoio, precisa ter o retorno desse investimento e que, na maioria das vezes, esse retorno chega enviesado, às vezes nem chega, né? E aí eu pensei numa forma de fazer com que as pessoas enxergassem esses dois movimentos, né? A importância que tem um empreendimento minerador para uma região, mas a importância da gente conscientizar os dois lados, tanto um projeto minerador precisa ser implementado com responsabilidade, precisa respeitar as comunidades que estão ali naquele lugar, a cultura, né? E às vezes até uma cultura que explora o pigmento natural, né? E, né, você corre o risco de estar danificando um patrimônio importante para aquela região. Então, eu acho que com isso, assim, a minha intenção era levar isso para falar dessa importância, mas também de falar da importância da gente ter equilíbrio nas ações, de realmente colocar em prática aquilo que lá no mestrado, em 1997, eu ouvi, né, e estudei mais sobre a questão da sustentabilidade, né? E até hoje a gente tem grandes desafios para provar que nós podemos realmente desenvolver de forma sustentável, né? E a gente tem visto cada vez mais indícios que fazem com que a gente não acredite que a gente possa desenvolver de forma sustentável. Então o projeto, para mim, ele traz isso também, né? Olha, vamos tratar a coisa, né,
com essa comunidade que está aqui, vamos falar dela, da importância do empreendimento, mas vamos também trabalhar para que essa comunidade possa criar os meios dela permanecer ali, né? De uma criança que vai se desenvolvendo, poder ter esperança, né? De ter um futuro melhor, de ter nos estudos, né? De ter a possibilidade de desenvolver projetos a partir daquele empreendimento que está ali também. E o empreendimento mineiro, ele precisa desenvolver mecanismos para chegar nessas comunidades, né? Eu trabalhei em regiões que a mina ficava a 200 metros de um bairro. Inicialmente era 1 quilômetro, mas houve um crescimento da cidade, e a cidade cresceu, e a mina cresceu, e isso era um choque, né? E essa é uma realidade de muitas operações, né, que precisa tratar isso de forma transparente, realmente. Então, eu enxergo o projeto como uma forma da gente abordar isso ludicamente, com a arte, falando da importância daquela atividade, né, oferecendo para uma empresa a possibilidade dela chegar próximo da comunidade com um projeto desse. E foi assim que eu estruturei o projeto, né? Eu tive apoio de um amigo, meu padrinho de casamento, né, o Tropeço, músico maravilhoso, me indicou a Simone Senra em Belo Horizonte, que me ajudou a estruturar isso. Eu tinha ideia, né? Então ela me ajudou a estruturar isso, a gente inscreveu, foi aprovado na Lei de Incentivo à Cultura, mas até o momento eu não consegui, por questões de muitas mudanças, né, que ocorreram na minha vida, mas eu tirei do pensamento e materializei isso de uma maneira que eu vejo que ainda tem que passar por muita adaptação, né? O projeto ele só está no início de uma formatação, ele pode ser melhorado. Enxergo isso como uma possibilidade de trabalhar, por exemplo, estou trabalhando na universidade, né? Então a universidade pode me conectar com mais facilidade, né, com as comunidades, né, através de projetos que a própria universidade pode incentivar, e isso vai me trazer a possibilidade de aperfeiçoar o meu trabalho, né? Então, a intenção desse projeto é trabalhar com dois polos, né? Duas pontas. Duas pontas, né? Que podem se comunicar, e a partir daí a gente desenvolver um mecanismo, né? Eu acho que esse mecanismo eu ainda estou trabalhando esse ajuste, mas a ideia é isso, né? Trazer o meu aprendizado do lado da mineração. Amo a mineração, né? Tive a oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas nesse meio, né? Conheci locais, culturas diferentes, e essa é uma maneira que eu tenho de conectar essas pontas, né, como você disse. De contribuir. Não, são muito pertinentes as suas colocações, e é muito importante que dentro da mineração tenham pessoas que pensam dessa mesma forma, né, para que a gente, justamente o que você falou, né, para que a gente consiga evoluir, para que a coisa aconteça com responsabilidade, né, porque realmente faz sentido não ter a sociedade ter uma imagem negativa diante de tudo que vem acontecendo, que você mencionou. Mas eu louvo, assim, esse seu pensamento, porque é isso mesmo que precisa estar na cabeça das pessoas que trabalham nessa área, né? A Ivana comentou aqui que teve aquela cartilha que ela pegou no museu. Uma cartilha de pigmento. Você tem aí ainda? Tem, uma cartilha maravilhosa. Explorei muito pouco ela, mas acho que foi um projeto de extensão, né? A professora Claudina Maria Dutra, Joyce Saturnino, Juliana Alves dos Santos e Eunice Maria. A arte, ciências e os pigmentos minerais. É um material muito, muito legal, assim, que elas falam de técnicas diferentes
de manuseio do material, né? Eu, até o momento, só usei uma dessas técnicas, né? Então, quem quiser, posso tirar cópia desse material aqui, mas também posso passar contato aqui do pessoal para dar, né, valor ao trabalho deles, né? Então a gente pode colocar a referência aqui e ver se tem edição nova, né? Porque foi uma edição limitada, mas que fala de tipos diferentes. Isso que eu estou falando aqui de maneira né, bem superficial, traz a história da arte, traz informações sobre os pigmentos, tipos de pigmentos, os tipos de materiais que podem ser utilizados, né? Qual a relação química, né, do elemento químico com as cores. Então tem muita... essa pergunta aqui, já tem essa pergunta para você responder. Por exemplo, né? Qual é a pergunta? Deixa eu ouvir a pergunta. A Marion perguntou, ela falou, eu queria que depois você falasse um pouco sobre o tipo de mineral relacionado com cada cor. E aí eu já queria te perguntar também, como que acontece a cor do mineral? Ela está relacionada à rocha que formou e também outros processos, como que é isso? Basicamente essa tabela aqui, né, ela relaciona a cor com o elemento químico, né, que constitui determinados minerais. Então, se ele tem uma rocha, que é um agregado de vários minerais, né, ele tem maior teor, né, do elemento ferro, por exemplo, ele vai ter uma cor mais avermelhada. Então, são características químicas que, mesmo sofrendo alteração, elas vão permanecer pela estrutura química e mineralógica, né, daquele material que compõe, né? Então ele passa por processos de vulcanismo, de transformação ao longo de milhões de anos, né? Mas mesmo assim, esse elemento principal ele prevalece naquilo que a gente vê aflorado, né? Naquilo que a gente vê aflorado, por exemplo, na beira de uma estrada, se o material é mais amarelado, ele tem um teor de ferro maior porque ele sofreu um processo de oxidação, e são eventos geológicos que vão fazendo com que esse material possa chegar naquele momento, né, no presente, como ele está com aquela configuração, né? Muito interessante. O Fernando Cardoso, lá da UFV, acho que agora ele está na UFOP, né? Está na escola de Mariana. Ele mandou para mim um CD e tinha lá um material francês e tinha um vídeo muito interessante que foi o que mais me chamou a atenção, foi que a Terra mudou de cor assim na vista mesmo. Ela foi retirada azul e no que ela entrou em contato com o oxigênio, a cor dela foi mudando, foi ficando cinza. Foi muito interessante, eu achei aquilo incrível. E não foi num tempo geológico, né? Foi na vista. Aqui em Catalão, eu presenciei um processo desse, né? A gente, no meio de uma operação, a gente pegou um geodo, né? Que é uma estrutura que tem cristais por dentro. Não sei se você já viu, né? Assim, tem um quartzo roxo, né? Que ele fica maravilhoso, assim. É uma bolha de ar onde você tem uma cristalização, né? No momento do processo de vulcanismo que deixa aquela configuração cheia de cristais, né? Então aqui a gente pegou uma vivianita e a cor dela naquele momento era um verde maravilhoso, assim, meio transparente, né? E depois que a máquina entrou numa região que a amostra ficou um pouco quebrada, mas a gente conseguiu resgatar metade da amostra. Então a gente resgatou aquilo. Uma semana depois, aquele verde ele já estava bem mais escuro, né? Então foi o processo entrou em contato, né, com o ar, né, com a atmosfera, e isso mudou. Então cada elemento, cada mineral tem uma determinada característica que
confere, né? Por exemplo, aqui em Catalão, nesse manto de intemperismo, você tem as camadas superiores onde você tem o solo e é típico, a cor típica é mais avermelhada, o marrom escuro, né? À medida que isso vai descendo, que você vai entrando numa área que tem um teor maior do fósforo, por exemplo, da apatita, né? Do mineral da apatita que tem mais teor de fósforo, e aí essa cor começa a migrar. Mas ela sofreu com o tempo o intemperismo. Então a cor é uma cor mais amarelada, né? Mas você tem também a ocorrência de ferro, de fósforo, de sílica, né? Do silício, né? Outros, titânio, né? Então você tem outros elementos aqui, na verdade tem quase que uma tabela periódica de ocorrências aqui, minerais aqui, e que alguns têm até em concentração que gera uma viabilidade econômica de exploração, né? Então essa configuração depende muito do local, né? Se a gente entra, tá numa estrada, que é aquele negócio, né? Se a gente está numa rodovia, aí você fica o tempo todo olhando para ver se tem alguma coisa. Depois que a gente entra em contato com os pigmentos, fica meio paranoico. É bem isso. Então, é isso mesmo. Né, algumas regiões, por exemplo, a região de Ouro Preto, né, tem de Ouro Branco, tem ocorrências assim muito interessantes, como é uma região, a região do quadrilátero ferrífero, então a presença do amarelo ocre, do vermelho é muito forte, né? Então depende muito da região que a gente está, né? Mas normalmente o que é mais comum é esse solo avermelhado da superfície, né? À medida que a gente desce, for cavando ali, você vai chegar na rocha original né, daquele evento que foi gerado, né? Pode ser um processo de vulcanismo, um ígneo, né? Um processo sedimentar ou de metamorfismo, né? De alteração das características de uma dessas duas, ou sedimentar ou ígnea, né? Uhum. Uma vez, eu não me lembro qual é a fonte, mas eu li que os tons mais claros, eles se formam depois de passar algum tempo debaixo d'água. Procede essa informação? Olha, os brancos? Não sei te dizer. Tá? O branco, por exemplo, depende nas regiões, né? Você encontra, é mais comum você achar em regiões onde você tem argila, né? Então, ou amarelo ou vermelho, mas eu não sei te falar, assim, pela quantidade da exposição, né? Pelo tempo, não sei te precisar isso, tá? A Fernanda e eu, uma vez a gente foi fazer uma coleta em Antonina, no litoral do Paraná, e eles tinham aberto um lote em um barranco, assim, fizeram um corte bem grande, e no mesmo barranco a gente tinha o vermelho, muito vermelho, um amarelo, muito amarelo, e o branco. Uhum. E bastante umidade, tinha bastante umidade, e o branco estava por baixo também, mas também depois já começava a variar. Enfim, o que dava a entender é que era a mesma origem. Uhum. Não sei, né? Porque estava tudo junto ali. Mas eles tinham cores bem definidas e fortes, assim, vibrantes. Eu não me lembro aqui, deixa eu só ver, por exemplo, o branco aqui, qual que é o elemento que está mais característico. O elemento químico ferro, ele tem variações, né? Se a gente for olhar aqui, tá. Uhum. O ferro, o manganês, ele tem algumas, não dá para ver direito, mas tem o branco, ele ocorre em diferentes tipos de elementos químicos, né? Então, se for olhar, olha, na tabela periódica, o branco ocorre em vários elementos químicos que estão associados a determinados tipos de materiais, de minerais, né? E que formam as rochas, né? Então, essa maior concentração, você vê no meio da tabela aí, você tem outras, né, verde, o vermelho, o amarelo, né, e relacionado a um determinado elemento químico. Então depende muito da formação geológica do local,
né, para você saber se aquele branco vem de qual elemento químico, né? Então teria que fazer uma análise para poder identificar, né, qual é o mineral que prevalece naquela região, né? Sim. Você Mas isso, saberia. Desculpe. pode falar. Tá, eu ia perguntar se você saberia dizer por que que os verdes são tão diferentes na hora da gente pintar, na hora da gente fazer as tintas, os verdes, não sei se você teve essa experiência, mas eles são os mais difíceis, digamos assim, São, chato, são. os mais chatinhos. Eu amostrei dois tipos de verdes aqui no domo, principalmente, porque em Carajás eu não encontrei o verde. Aqui ele tá relacionado à rocha é, ultramáfica, né? Então ele tem uma a rocha San, ela já tem uma característica mais esverdeada, né? Então, à medida que vai subindo no manto de intemperismo até chegar à superfície, esse verde ele vai migrando, mas na parte mais próxima à rocha ele fica mais concentrado. De fato, o verde é mais complicado, assim, ele altera a cor quando você aplica e o material ele é mais de difícil manuseio. É um dos materiais de mais difícil manuseio que eu vejo aqui. Ele agrega menos, não agrega tanto quanto os materiais mais amarelados, né? O branco também é mais difícil de ter de explorar ele, né? Às vezes eu jogo numa tela que a cor é uma cor mais escura, eu jogo o branco, ele praticamente não faz tanta diferença assim. É só para dar um acabamento, né? Então, Olha que interessante. o verde, de fato, você falando aí, eu não tinha prestado atenção, né? Assim, eu usei bastante, mas eu tenho que usar em altas concentrações, pelas amostras que eu tenho, né? E essas amostras, a maioria delas foram daqui do Domo Alcalino, aqui de Catalão. E é mais numa região mais próxima da Rocha San. Nossa, que interessante. Você falou do branco, mas eu já tenho contato com um branco diferente. Eu tenho muito branco que eu coletei na minha cidade, lá em Lajinha, no Uhum, pasto, e costuma mesmo, os lugares que eu mais encontro branco são lugares mais alagados mesmo. uhum, É, e esse branco que eu tenho, ele já tem um efeito diferente. Quando eu estou pintando, ele parece meio transparente. Na hora que ele seca, ele estoura. Ele uhum, fica muito branco, sabe? uhum, Mas o verde, os outros colegas também com quem eu comentei, né? Ele dá uma quebrada também, depois que tá seco, ele dá uma craquelada. uhum, Então eu acho a cor mais difícil de mexer. E assim, verdes variados, a argila, tanto a argila verde, quanto um verde mais arenoso que eu coletei aqui em Penha, Santa Catarina, que é diferente da argila verde, mas ele também, na hora de misturar, parece que ele não se mistura, sabe? uhum. Então, é É, bem interessante. É legal isso, né? Trabalhar com texturas, com essas diferenças diferente, mesmo. diferentes. Com o tempo eu fui aperfeiçoando isso, né? Assim, então, o verde eu não uso tanto, até porque eu não tenho tanta variedade assim, né? É, Uma outra questão agora, nesse momento que eu estou vivendo, que eu não tenho tanta disponibilidade de material quanto eu tinha, né, quando eu trabalhava dentro de uma operação, dentro de uma mina. Então, isso está sendo. É legal você também falar isso, né, assim, dessa questão da gente buscar regiões onde você tem mais ou menos ocorrências e que isso também vai me instigar, né, assim, a praticar mais a busca por alguns pigmentos que até então eu não necessitava ou eu nunca tinha trabalhado, né? Então eu acho que esse processo meu vai evoluir muito porque é, eu vou começar a buscar em alguns locais, por exemplo, eu quero ir para a região de Ouro Preto, né? Eu quero ir para a região de Barão de Cocais, né? De Ouro Branco, né? Então Itabirito. Então aquela região ali tem umas ocorrências diferentes das que eu tenho coletado
no momento, sabe? Então, com o tempo, né? A gente vai estudando melhor, Selecionando. né? Testando isso também, porque, por exemplo, alguns que eu já coletei aqui próximo a alguma rodovia, estrada, na hora da gente processar, não dá um resultado legal. Então eu tenho que Uhum, trabalhar muito a diminuição da granulometria, né? Isso uhum, demora, né? É um processo que às vezes eu não tenho tempo, eu até deixo de lado para mexer depois, né? Então, assim, é muita experimentação, né? E aí a uhum. gente vai descobrindo. Outra questão Deixa eu também é. falar. Não, Ah, só um minutinho, desculpa te interromper. O tempo voa. Eu queria perguntar para você se você se importa da gente abrir uma outra live para não, não. continuar a conversa, Ótimo. porque senão o Vamos lá. Instagram ele desliga na nossa cara. Tá. Mas antes de abrir uma outra live, eu só quero ler os comentários e as perguntas que estão nessa, porque aí a gente Uhum. leva para a próxima. Tá legal. Beleza? Ó, a Vamos Marion nessa. Hupp falou que só vai mudar a visão negativa da mineração quando todo o entorno for respeitado, inclusive quem trabalha na mineração. Super pertinente, né? Tem pessoas que estão amando, a Rafaela está amando. Um homem à frente do seu tempo. Ó, deixa eu ver aqui. A Júlia também está falando encontrar um equilíbrio entre produzir e existir, né? Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Quais prós e quais contras ou dificuldades em se trabalhar com esse material? Então, a gente leva essa pergunta para a próxima live, né? Os prós e os contras de trabalhar com pigmentos minerais. Tá, vamos ver aqui o que mais. A vivianita se altera muito facilmente com a luminosidade. Ah, interessante. E a Marion falou, li que a terra roxa no Paraná é tão vermelha pela hematita. Tá certo isso? É uma pergunta. E a decomposição de material como as ostras, o que resulta disso? Que são os carbonatos, né? Uhum. Tá, então deixa eu ver se tem mais pergunta. Daqui a pouco. Marcela, qual a sua região? Eu sou da região ali, região ocidental do Caparaó. É isso que está escrito no catálogo telefônico. Eu acho tão chique. Região ocidental do Caparaó. Perto de Manhuaçu, na divisa com o Espírito Santo. Então, eu vou encerrar essa live e a gente abre a próxima, beleza? Beleza. Vamos nessa. Então, vamos lá. Então, estamos voltando aí, vamos esperar o Cláudio se conectar. Vou convidar ele para a gente voltar para a conversa. E tá muito interessante esse papo. Se a gente esquecer de responder alguma pergunta, vocês trazem a pergunta de volta para nós. Estou esperando o Cláudio entrar. Vamos chegando, vamos retornando aí para a segunda parte da live. Esse momento inicial é sempre aquele que a gente adianta ali 1 minuto para assistir. Paula, seja bem-vinda. Paula que está acompanhando todas aí, né? Será que ele já entrou? Deixa eu dar uma verificada. Tá aqui. Vou convidar você de novo, Cláudio. Aí. Pronto? Vamos lá. Se a gente esquecer de responder as perguntas, o pessoal pergunta de novo. Uhum. Onde que Você a gente quer tá? começar por alguma específica? Eu vou te contar que eu até já esqueci. Uma pessoa perguntou quais são as vantagens e as desvantagens de você usar os pigmentos minerais para pintar, para pintura.
Olha, eu acho que vantagem é o fato da gente estar utilizando uma tinta natural, né? Assim, eu acho que a gente está, além de explorar algo, né, que vem né, natural da terra, explorar algo novo. Eu enxergo isso como uma vantagem, porque eu gosto de trabalhar com... não que uma tinta, né, por exemplo, tinta a óleo, acrílica, são, né, vastamente utilizadas, mas eu acho essa questão da conexão nossa com a terra, né, de você estar usando o elemento natural, não é uma questão de vantagem, entendeu? Assim, eu classifico como interessante do ponto de vista de experimentar, de você mesmo poder criar a sua forma de compor, né? Então, quem gosta de arte, né? Quem desenha, quem pinta, cada um tem uma forma ali, um jeito, né? Eu gosto às vezes de ver o resultado da experimentação. Não que isso não aconteça com uma tinta acrílica ou um outro tipo de tinta, né? Agora, a desvantagem, eu não vejo desvantagem não, pelo contrário, assim, eu acho maravilhoso, né, a gente poder usar um material, Disponível. desculpa? É um material disponível. Disponível, né, disponível, e isso pode ser utilizado também, por exemplo, pensando em comunidades, né, que têm acesso a materiais mais acessíveis, como você falou, disponíveis, e aí sim é uma vantagem poder utilizar, né? Não só justo, né? Questão de Financeira, ser né? acessível e fácil de utilizar, dependendo né? Se a pessoa recebe uma orientação, né? Uma capacitação para fazer o procedimento adequado. Eu vi que vários dos artistas que participaram aqui, eles usam essas técnicas para poder pintar mural, né? E por que não trabalhar com isso vamos dizer assim, em larga escala, mas de forma que uma comunidade, né, dentro de uma comunidade, que às vezes tem que pagar mais caro, você utiliza um material mais em conta, mais barato também, e dependendo da cor que é utilizada ali, você tem um resultado maravilhoso, né? Então, além disso, bom, basicamente é isso, assim, eu acho que eu até o momento não vi desvantagem. Eu concordo com você, eu também não vejo desvantagem. Outros colegas chamaram de um recurso democrático, porque é acessível a qualquer pessoa, né? Uhum. Se você não tem o dinheiro para comprar cola branca, você pode fazer a sua própria cola, né? Porque tem plantas que são aglutinantes que fazem essa função da cola. Por exemplo, a seiva de bananeira, a goma de cacto babosa, que foram muito faladas aqui, né, durante a Isso. semana. Ou mesmo o grude de polvilho, que é o que eu pintei o passarinho aqui atrás, que é muito barato. Então, por exemplo, Eu como fazia recurso minhas pedagógico. pipas. Eu usava para fazer pipa quando eu era moleque. O grupo Então, é de esse polvilho. grude mesmo. Então, o pessoal da roça usava bastante, né? É, Então, é isso, né? Tipo, como recurso pedagógico. A escola não tem dinheiro para comprar tinta. Então vai coletar a terra, e olha como isso amplia, né, a visão, a possibilidade, a interação com a interação. natureza, com o Justamente. recurso local disponível. Eu também não vejo desvantagem. E você pode pintar tudo, tudo. As pessoas quando me perguntavam, dá para pintar vidro? Eu falava que não. Aí o Elton me arrebentou na live dele, porque o Elton pintou uma vitrine. O Uhum. Elton pintou uma vitrine. Aí, então, dá para pintar de tudo, gente, com a tinta de É. terra. Esse trabalho aqui, ó, eu fiz com madeira. Né? Incrível. Foi a primeira vez que eu trabalhei com madeira, mas usando assim,
o que eu sempre usei, que é a cola, né? Cola Uhum. branca. Mas E eu senti uma dificuldade, assim, no manuseio, não é a mesma coisa de a gente trabalhar na tela, né? Mas saiu. Quer dizer, foi a primeira vez que eu testei, né? E tá. Por exemplo, o papel é um pouquinho mais difícil, assim, de. Olha esse aqui, tá vendo? para baixo, desce um pouco a câmera. Ah, ok. Aí. Aqui. Né? Então, Que tem tipo de um. papel que é esse? Esse aqui é o Canson. Ah, tá. É para aquarela? É, para aquarela. Então, assim, eu precisei usar. Se eu usar um material muito concentrado, aí não fica legal. Então, eu tenho que aquarelar mesmo. Pegar só a superfície ali, né, da hora que a gente está preparando a tinta. Uhum. Mas também há controvérsias. Porque eu já usei o papel canson e sem esse efeito aquarelável. Fiz assim uma Ah, coisa, é? fiz com camadas, ficou com textura. Ah, Eu comecei um projeto que eu não terminei, vou terminar, que é de pintar 40 pessoas que foram mortas por lutar por causas ambientais e sociais, e com tintas de terra. E eu fiz dessa forma, tá com camadas, tá bem vivo, assim, e não ficou aquarelado. Tá bem uhum, legal, assim, depois até se dá uma olhada lá que você vai ver que ficou legal. legal. Tem uma pergunta aqui da Paula, ela quer saber se o aglutinante altera a cor do mineral. Não. Bom, na minha experimentação, né, naquilo que eu usei, né, para poder dar essa liga, não alterou em nada, né, Uhum. assim, o resultado é o mesmo. Eu estou começando a ficar muito mais econômico também, eu estou usando, estou vendo assim que quanto mais eu deixo a granumetria mais fina, melhor resultado eu vou obtendo, né, nas telas, é porque eu só trabalho com tela. Eu quero trabalhar com mural, aliás, eu já estou com plano de fazer murais aqui em casa, né? Vai virar uma área de teste. Mas justamente porque vocês começaram a me influenciar nisso, né? Assim, né? Vários artistas falaram de muita técnica diferente. Então, né, assim, eu não vi diferença. Agora, quando a gente começa a trabalhar numa escala maior, né, vai ser todo um processo de aprendizado novamente. Eu estou ansioso para começar isso. Uhum, sim. Eu sinto uma diferença de um aglutinante para o outro. Eu sinto que a Uhum. cola branca, por exemplo, entre a cola branca e o grude, eu sinto que a cola branca fica mais vibrante. Hum, Mas não altera a cor, só mesmo assim a intensidade, né? hum, E a experimentação que eu fiz também com a têmpera ovo, que é com a gema de ovo, eu senti que foi a que ficou mais vibrante. Aqui uhum. a cor ficou, né, mais realçada. Mas alterar, não alterou. Não altera, né? O Godinho falou que a outra pergunta que ele fez foi se a cor roxa da terra vem da hematita. A roxa, não sei te falar, tá? Assim, de bate-pronto aqui eu não me lembro. Eu coletei o roxo, né? Claro, tem algum, em termos de concentração é que é difícil falar, entendeu? Mas assim, é numa região de ocorrência do minério de ferro. Eu consegui variações do roxo em Carajás, na mina de Carajás, né? Então, com certeza tem um teor de ferro ali, mas eu não sei precisar isso, né? Precisaria fazer uma análise. Não consigo, né? Infelizmente não consigo responder assim com precisão. Mas Não, as variações do rosto que eu consegui três, quatro, acho que umas quatro variações, mais claro, mais escuro. Eu queria até mostrar aqui em alguns trabalhos que eu utilizei, mas eu tinha que estar. Do jeito que o pessoal ontem lá do Chile mostrou,
ficava melhor porque era impresso, né? Mas eu não tenho Então, muita coisa impressa. Pô, achei muito legal, assim, o trabalho que eles fazem, né? depois eu vou te dar uma dica, então. Depois você pode postar lá no seu Instagram, aí no seu Instagram, posta lá a foto na sua página, que aí o pessoal Ah, vê, tá né? legal. Vê as coisas. Bacana. Eu consegui também duas tonalidades de roxo, uma Hum. bem diferente da outra também. Isso que é legal, né? A superfície dela perguntou se a gente tem uma dica para como perceber na terra qual o melhor tipo de pigmento. Olha, se ela está muito com presença de muito, ela está com grãos, né, com a rocha, está misturada, né, ela tem a terra fina, mais argilosa, mas ela tem a presença de pequenos ou de pedras, né, de rochas ali, ele é um pigmento mais difícil de manuseio. Então aí você tem que passar um tempo ali quebrando, né, macerando aquilo, quebrando, quebrando, peneira. Aí, por quê? Você buscar as partes mais finas é onde você vai conseguir uma, pelo menos é o método que eu fui aprendendo, né, ao longo do tempo. Então, quanto mais fino, mais eu consigo uma aderência legal daquela cor que eu estou buscando. Uhum. Então, mesmo se o material está granulado, eu preciso quebrar bastante, Macerar. né? Triturar Uhum. mesmo. Sim. O pessoal do Pelueno, ontem, o Marco e a Leila, eles mostraram como eles fazem, no lugar onde eles moram, eles não conseguem muito a terra. Eles Uhum. pegam mais as pedras, né? Aí eles É, mostraram que eles molham e passam na outra pedra, isso, soltou achei a muito. cor, aí se soltou a cor, legal, vai dar uma tinta legal. Você só vai ter Uhum. trabalho para macerar. Mas É, uma outra dica também é assim, viu o barranco? Se você passar a mão e sujar a sua mão, aí esses barrancos que suja roupa de menino, que deixa as mães doidas, sujou sua mão, verdade. vai dar uma cor legal. E vai É, dar uma tinta legal, né? Deixa eu ver aqui. O que mais? Ah, sim, também evitar coletar a terra com muita matéria orgânica, com muito mato, né? Pegar mais o mineral mesmo, né? eu procuro pegar ele mais puro, assim, né? Não cheio de grãos ou de matéria orgânica, isso dificulta na hora da gente obter, né, uma cor mais característica ali daquele ponto que você está mostrando, né? Então procurar pegar um material mais homogêneo que facilita o seu manuseio posterior, né? O seu Sim, preparo. sim. E quando a gente fala de argila, só para quem não entende, né? Quando a gente fala de argila, a gente está falando do tamanho da partícula. Né? A argila são aquelas partículas menorzinhas. Então, são essas que são mais interessantes para a gente fazer a tinta. Diferente da areia, que as partículas são maiores, então elas vão E ter ali você tem dificuldade de mais grudar. presença de quartzo, né, também. Então, Ah, sim. o quartzo por Menos isso que fica cor. mais granulado, né? Uhum. Ó, o Pelueno falou, o verde, a gente pode melhorar a pintura agregando carga. Pode ser o cal ou outra argila. Também pode tentar com clara de ovo, para melhorar o manuseio do verde. Vamos ver aqui. A Rafaela também me fez aqui uma sobre a pergunta de qual região que eu sou. A Rafaela é da minha cidade e ela falou que a região agora, por causa da produção de café, é conhecida como região das matas de Minas. Bonito também, né? E a Marion falou, no caso do papel junto com goma, ela acha muito bom para pintar. Uhum. A Goma, Roberta a goma é o polvilho. a Ok. goma é o grude. A Uhum. Roberta Kremer quer saber se você já usou a goma arábica, que é a cola do correio. Não, não, eu tenho aqui, eu comprei, mas até hoje nunca parei assim.
tenho essa cartilha aqui, né, que ela tem referência, então assim, para você produzir tinta guache, para produzir acrílica ou aquarela, mas me falta tempo, né? Então assim, eu preciso me organizar para eu começar a testar métodos diferentes de obter texturas diferentes, né? Experimentar mesmo, né? Então, assim, é demorado, né? Leva tempo. Leva Uhum. tempo para a gente poder obter um resultado legal ali. Você faz o primeiro, então eu penso muito, quando eu comecei a usar o pigmento, nossa, muito diferente da forma como eu manuseio hoje, né? Então, eu acho que eu vou ter aí pelo menos uns 30 anos para testar tudo isso que tem aí, Ah, dá para só dessa passar o resto semana da aí que vida. vocês falaram de técnicas diferentes de utilização, meu Deus. Estou muito empolgado para falar nisso. Ótimo, essa é a intenção mesmo. É. O Godinho fez uma pergunta aqui muito interessante, que é se essa tinta com pigmentação mineral daria para usar em pistola aerosol para pintar instrumentos musicais. Eu já pensei nisso, sabe? E para mim isso reside na granulometria. Então Uhum. nós precisamos moer esse material até ele ficar numa granulometria muito fina. No laboratório, eu já não lembro qual é a abertura das telas, né? Mas tem uma preparação de uma pastilha que ela fica argilosa, assim, de tão fina que ela fica a textura, né? Então, é um material muito fino, e aí você leva no laboratório e faz leitura num aparelho, né? Vira uma pastilhazinha aí, você compacta isso. Essa pastilha, eu não me lembro já mais qual é a granulometria, mas eu acho que essa granulometria ali daria para trabalhar numa pistola, né? De utilizar. Por quê? Por que eu fiquei pensando nisso? Falei, caramba, eu nunca fiz um mural e eu gosto tanto de grafite, né? Os trabalhos que o pessoal do grafite faz, e por que não usar o pigmento mineral para poder fazer um trabalho tipo grafite, né? Só que para isso tem que passar por um processo. Aí a gente precisa de um equipamento, de um moinho, para você processar esse material, né? E tudo isso eu já pensei em fazer, sabe? Mas eu nunca investi tempo nos laboratórios de análise na área de mineração, né? Nos processos produtivos, você precisa amostrar e você tem uma área só destacada só para isso, né? Fazer análise física, química dos materiais para entender como é que está o processo de concentração, de tratamento do minério. Então, existem nos laboratórios mini plantinhas ali, né, que você precisa preparar o material e simular o processo como ele está ocorrendo lá na planta de maior escala, né? Então, esses laboratórios, eu ficava doido, falei, nossa, um negócio desse lá em casa. Vai, O entende? Gilberto está Assim? aí assistindo a gente, e outro dia a gente trocou essas ideias, assim, um mandando para o outro as ideias mais malucas, assim, será que dá para fazer isso? Será que dá para fazer aquilo? Eu Aí acho que dá. o Gilberto se Eu acho que superou na criatividade, ele falou assim, eu já pensei, será que dá para fazer tinta para tatuagem com terra? nunca pensei em E aí, tatuagem, não, mas assim, pra tipo trabalho de grafite, spray. sabe? Se alguém aí, né, que tá assistindo aí já testou isso, eu acho que podia compartilhar qual que foi a experiência. Mas eu acho que, né, você pensa no jato, né? Então o que pode ocorrer é dele entupir, né? Se a granulometria não tiver adequada, né? Mas eu acho que é Uhum. possível. A Júlia, ela tá te dedurando aqui. Ela tá falando que lembra quando você moía os pigmentos no moedor de café. Ah, eu testei mesmo, verdade. A Júlia é minha filha. Então, essa é a Júlia. A Júlia é minha filha. Júlia Freire. Muito massa. Ô, Cláudio, e você falou assim, né, da sua experiência com experimentações, assim, que
com certa humildade, mas você já fez até exposição, né? Já chegou a expor seus quadros de pigmentos minerais? Fiz. Nesse período todo, assim, a primeira exposição que eu fiz, a Ivana lembra disso, não sei se ela está aí, a Júlia também, acho que lembra disso. 2005, eu acordei aquele dia de madrugada, que você fica lá, assim, acorda de madrugada e o negócio, sabe, vem na sua cabeça na hora ali, eu falei, eu vou divulgar esse negócio. E aí, eu falei, é agora. Aí levantei de manhã, fui na cidade, tirei foto de todas as construções antigas que existiam, né, no centro da cidade, que eu achava legal, e que, poxa, mas está perdendo, está desconfigurando, né? Eu tinha morado em Ouro Preto, eu adorava aquele negócio de, né, morar numa cidade histórica, eu achava que Catalão estava perdendo um pouco dessa identidade, né, das casas antigas, de todo o processo, né, que foi o desenvolvimento da cidade. E aí eu fui tirar foto e eu comecei a postar algumas coisas dessa época agora, e estou reparando que muitas das casas que eu fotografei naquela época tinham já sumido, virou lote vago, entendeu? Construções lindas, assim, já foram derrubadas. E aí, a partir dessa série de fotos, eu fiz uma série retratando esses casarões, né, igrejas. Aqui tem uma festa legal, já de, né, centenária, chamada Festa Nossa Senhora do Rosário, tem o Congado, né? Então, aqui na rua onde eu moro, tem 3 terros de Congo aqui, só tudo na região aqui, coisa de um quarteirão. E eu procurei retratar um pouco disso. E falei, poxa, eu vou divulgar isso na empresa. O pessoal da empresa sabia aqui, né, que eu mexia com os pigmentos. E entrei em contato com a área de comunicação da empresa. Eles me ajudaram a fazer um briefing sobre na época era chamado Jovem Artista, né? Então, 34 anos. Aí, né, divulgamos nas unidades que na época era Ultrafest, né? Fosfest, Ultrafest, o grupo, hoje é Mosaic. Mas aí tinha unidades lá em Cubatão, tinha em Santos, Cubatão, Araucária, no Paraná, Araxá, Uberaba, Catalão e Paços de Minas. E aí saiu a divulgação, divulgou também, eles me ajudaram a divulgar nos jornais da cidade. Na época a internet não era como hoje, né? Foi em 2005. E tinha os sites, mas não era do jeito que é hoje, né? Com rede social e, né, tudo que a gente tem disponível. Mas saiu... E aí saiu numa revista chamada Brasil Mineral. A Brasil Mineral é uma revista especializada. E tem uma página lá chamada Pelas Pedras do Caminho Mineral. No dia de madrugada eu falei, vou ligar pro editor lá e vou passar para ele. Aí ele aceitou publicar. Um mês, 15 dias depois que saiu a reportagem, foi bem bacana, saíram 22 mil tiragens, né, da revista especializada em mineração. A diretora do Museu de Mineralogia me convidou para expor lá em Belo Horizonte. E foi bem legal, assim, sabe? E coincidiu com a época que eu estava indo para Carajás. Então eu só fui ver a exposição no último mês, né? Ficou 4 meses lá, num edifício chamado Rainha da Sucata, lá na Praça da Liberdade. E foi muito legal, porque ela pegou os pigmentos, relacionou com a aplicação do pigmento e colocou o quadro que eu tinha feito. Uma série, a maioria dos quadros é daqui de Catalão. E colocou para, né, fazer essa composição. Ficou muito bacana. Depois pintou no Museu de Técnica e Ciência da Escola de Minas de Ouro Preto, também muito legal, né? O pessoal levou os quadros de Belo Horizonte para lá, tudo isso em 2006, né? Depois a Ivana, não gosto nem de falar, porque a Ivana ralou pra caramba também. Eu dei uma ideia boa para ela, sabe? Falei, Ivana, eu vou expor no Exposibran, que é o congresso e feira de mineração. Nossa, até hoje ela ralou muito, mas pegou os quadros lá no Museu de Mineralogia, que já tinham voltado de Ouro Preto, e levou para expor lá, né? E não vou nem tocar nesse assunto mais não, porque quer me enforcar. Mas ficou muito legal o trabalho que ela fez, né? Deu muito trampo para ela, mas ficou legal. E depois essas exposições foram diminuindo, porque assim, minha vida profissional
não tinha muito tempo, né, assim, para trabalhar as exposições. Fiz uma amostra que é interessante. Lá em Paraupebas, uma amiga lá, a Rose, ela falou, olha, vai ter um encontro aqui de cultura municipal, você não quer expor seus quadros e tal? Eu falei, quero. Aí levei meus pigmentos, as minhas amostras todas, assim, botei lá. Falei, bom, se alguém quiser utilizar, eu vou explicar como faz, né? E foi esse dia que eu entendi que eu devia fazer uma oficina, porque a molecada chegou e tomou conta, acabou com 50% dos pigmentos que eu tinha, mas eu achei muito legal aquela interação deles, porque eles tomaram conta do espaço e já começaram a aplicar. Então, quando eu vi, eu já tinha perdido o controle, que era uma amostra dos quadros com os pigmentos, né, numa mesa. E aí foi muito legal que eu falei, nossa, o negócio, olha, me despertou para pensar numa oficina com criança, né? Então, o projeto que eu tenho hoje, de cores, de um Brasil Mineral, com oficina que chama Brinquedo de Terra, foi a partir desse primeiro experimento lá, sabe? Que foi muito bacana, assim, ver que a criançada adora, né, esse manuseio, né, e criar, né, essa criação espontânea faz parte do universo da criança, né, de ver a combinação de cor, de você, né, usar a cola e falar, mas como? Isso aí é terra, né, então isso vai estimulando. Depois eu expus em Paracatu, quando eu morei lá também, foi muito legal a exposição lá, fiz uma série de Paracatu, e fiz uma mostra na casa de Concessa, não sei se você conhece a Concessa, né, um personagem da Cida, ela mora em Paracatu e tem a casa de Concessa lá na rodovia, então tem um espaço muito legal lá, quem estiver passando em Paracatu, conheça o espaço, e ela me deu muita força também, Consuelo, né, então, assim, depois não fiz mais exposição, só fiz uma oficina lá no Museu da Gerdau, e foi o dia que eu fui procurar o pessoal lá, ele falou, tem um quadro aqui, que é com pigmento também. Nossa, cheguei lá quase caí duro, era o meu quadro que estava lá no museu, entendeu? Assim, da época do Museu de Mineralogia, que virou, né, o Museu de Mineralogia, ele migrou para o museu que hoje chama Museu das Minas e do Metal, né, bem maior. E o quadro que eu doei, né, para o Museu de Mineralogia na época, ele migrou para o Museu de Minas e assim, reencontrar uma tela depois de muitos anos você quase chora. Muito legal, sabe? E depois disso eu parei, assim, não fiz mais exposição não. Eu trabalhei muito a formatação do projeto e de lá para cá eu estou retomando, né, esse processo. Formatei um projeto de extensão aqui na universidade, eu comecei a trabalhar na universidade com isso. E aí, em função da pandemia, né, ainda não foi analisado, mas ele depende de estar interagindo, da interação com pessoas, então, né, entre eu, né, que vou ministrar as oficinas, do trabalho que a gente vai fazer, dos alunos que vão participar do projeto, o Godinho também está inscrito lá no projeto, né, então, estou nesse momento, no momento de reorganização, e eu acho que o trabalho que você, Marcelo, me convidou, né, me convidando, né, para poder fazer parte desse movimento, que eu acho que é um movimento que pode ser muito ampliado, né, você está de parabéns mesmo, assim, pela sua dedicação, né, seu desprendimento, a sua maneira de compartilhar as informações, de atrair as pessoas para essa causa, né? Porque eu considero uma causa, eu acho que aprendi muito essa semana, não vi todas as lives, não tive, né, como ver todas, eu quero ver ao longo dos próximos dias, e, nossa, está sendo maravilhoso, tá? Assim, o que você tem oferecido para a gente, né, sou muito grato, assim, você ter aparecido aqui, né, intervindo, você fez essa última assim, falando, ei! Intervenção online, foi a hashtag Tintas de Terra. E esse último trabalho que eu fiz agora foi meio que um desafio, assim, que eu falei, eu quero me desafiar, sabe, eu tava no estilo abstrato, né, assim, e retratando, me falhou o estilo aqui
de retratar edifícios, essas coisas, né? Mas eu falei, eu preciso trabalhar mais a técnica, eu preciso melhorar a minha técnica, né? E fazer um trabalho que eu possa trazer um padrão para esse trabalho. Assim, eu considero meu trabalho ainda muito despadronizado, né? Assim, não que tenha que ser igualzinho, não é isso, mas para impor mesmo um estilo que eu gosto de trabalhar, e né, já tem um tempo que eu já venho trabalhando. Então, o último tela que eu fiz foi 4 meses de trabalho, entendeu? E agora eu não estou me importando muito com essa questão do tempo, né? Assim, o que eu me importo é muito mais na qualidade, no manuseio, né? E agora com essa possibilidade, todo esse aprendizado né, que os artistas que estão participando desse movimento, né, estão trazendo, assim, nossa, eu estou muito feliz, né, de estar aqui, de estar participando com você. Te agradeço, muito grato, tá, Marcelo? Você é uma pessoa iluminada, viu? Muito Que legal. isso. Que isso, gente. Ó, você contou isso tudo aí, eu achei muito chique essas exposições aí, e a Ivana ainda falou que você saiu na Globo no intervalo do Fantástico. Ah, é verdade, eu esqueci. Quando eu cheguei na Vale, lá em Carajás, aí eu ficava falando, né? Falei, eu mexo com pigmento, mexo com isso aqui vira tinta e tal. E aí o pessoal lá da área, né? Antônio Carlos, Bolinha, tio Bola, beijão, tio Bola, saudade de você. Ele, né, me incentivaram muito, assim, e saiu uma reportagem, o pessoal da área de comunicação, Claudete, Julianelli, né, ajudou a gente a formatar isso. Aí o pessoal tinha um programa na Vale, chamado, na Globo do Pará, chamado Momento Vale. Né? Tá até no YouTube lá, se o pessoal quiser ver, meu canal do YouTube lá, eu não estou postando frequentemente, mas eu tenho registrado isso, né? E aí saiu mostrando, né, como que eu fazia a amostragem na mina, onde que eu ia, né, coletando pigmento. Aí eu fiz um quadro na hora lá, com um símbolo, na época era da Vale do Rio Doce, né? Mas foi legal, assim, foi uma projeção que deu, né? Muita gente depois, com Sim. esse trabalho da revista, com o trabalho lá no Pará também, né? Então, assim, ajudei a divulgar, né, essa técnica, né, de muitos artistas. Em 2016, eu conheci uma artista que ela é pesquisadora também em Brasília, chamada Dulce Chan, que eu até marquei ela numa das postagens suas. Ela já trabalha com isso há muitos anos e também me deu. O trabalho dela é vasto, assim, ela tem muita experiência, pesquisou, né, muito parecido com o trabalho da Fernanda aí, né? A Fernanda foi a primeira palestrante. Achei muito legal o trabalho dela também, de todos os artistas, tá, gente? Assim, foi maravilhoso, assim, o que todo mundo tem compartilhado no grupo. Quero explorar muito mais todas as lives que eu ainda não consegui ver, porque ali tem muita referência, né? O John foi falando as coisas, eu falei, nossa, aí eu fui, sabe, anotando um monte de coisa legal, e a vivência do pessoal, e foi, cara, tudo que eu gostaria de fazer, né? Ir para lugares do Brasil, conhecer, mapear as regiões de pintura rupestre, né? Onde a gente pode interagir com a comunidade, conhecer Povos indígenas. sobre as regiões, né, que tem potencial para utilização, inclusive em larga escala, né, para uso comunitário. Né? Por que não a gente não desenvolver um mecanismo desse, né, desenvolvendo um trabalho nessa linha, né, de Sim. levar a técnica, mostrar para as pessoas que é possível, né, pintar uma parede, pintar um muro. Então, assim, eu vejo que tem muito para a gente explorar e oferecer, né? Oferecer, dar um Uhum. retorno, né? Para as comunidades que a gente possa ajudá-los, né? Uhum. Com aquilo que a gente já desenvolve de conhecimento, né? De A prática. Paula quer saber, Cláudio, onde que pode ver mais sobre os seus projetos? Está no YouTube? Está no Instagram? Pô, Como é tá que no é? Instagram, né? Na minha página, no Instagram, eu tô começando
a tornar ela mais artística, né? Porque eu postava meio variado assim, e eu gosto muito de fotografia, né? Depois que eu vim para Catalão, eu estou cada vez mais conectado com a natureza, assim, e às vezes tiro um tempo para ficar olhando o céu, aí tiro foto da lua, do sol, que a região do Planalto Central tem um pôr do sol maravilhoso, sabe, um negócio que atrai a gente, mas eu estou deixando ele mais pro lado da pintura, né? Adoro fotografia também. No YouTube tem lá minha página no YouTube, meu canal, né? Mas eu não estou frequente nele, Cláudio Freire. E tem um pouco nessa trajetória eu comecei também a transitar pelo digital, né? E aí eu estou numa startup hoje que a gente trabalha na área mineral, na área de exploração mineral. É um produto que auxilia o minerador a regularizar a situação dele, visando implementar o empreendimento mineiro. Essa experiência tem me ajudado muito nessa questão de como estruturar um negócio digital, né? Assim, tem me trazido experiência, vivência nessa área. Então, tenho aprendido muito também. O que a gente faz? A gente pode conectar de alguma maneira, né? Por exemplo, quais são as regiões que têm argila, que tem potencial para ser explorado, e pode ver a fase que está, se tem algum empreendimento em operação, que opera argila. Então, esse é um trabalho que eu faço também com 2 sócios, com o Areli, né, que é um geólogo, e o Christian, que em algum momento eu espero que ele se conecte com essa questão também da gente trabalhar, a gente minera informação em banco de dados público, né, informação pública. Então, a gente faz um trabalho também que pode privilegiar comunidades, né, de tornar a informação pública, mas ela não está acessível para todos, né? Então, o que a gente está fazendo também com o trabalho, startup, o nome dela é Mine Explore, eu vejo que a gente pode evoluir muito no sentido de disponibilizar, fazer com que a informação se torne acessível para as pessoas que precisam acessá-la, né? Então, nós estamos iniciando nosso trabalho, né? Eu acho que isso pode, em algum momento, a gente pode conectar com questões ambientais, conectar com questões sociais, culturais, né? É informação pública. Mas, no momento, o nosso modelo ainda é voltado para a área da exploração mineral, vamos dizer, né? Uhum. Mas Sim. isso também está me trazendo uma conexão com o digital, né? Então, essa conexão com o digital tem me gerado um aprendizado, e eu acho que a gente pode utilizar muito disso para a divulgação do trabalho, né? É isso que você está fazendo, entendeu, Marcelo? Assim, eu acho que é maravilhoso, né? Você está usando o que a gente tem disponível para divulgar, para falar, né? Para tornar cada vez mais público as possibilidades que a gente tem de explorar esse universo dos pigmentos, das tintas naturais, das práticas que são equilibradas, né? Sustentáveis. Então, acho que a gente tem, né, eu acho muito legal, assim, as possibilidades que podem surgir a partir daí, né? Contem comigo para a gente fazer algo bacana, assim, sabe? Cada um vindo, né, com uma experiência, igual Gilberto, não vou falar o nome de todo mundo, mas tem trabalhos que são lindos, assim, né? E muitos trabalham dentro de comunidades, né? Ali respeitando a cultura, né? Aflorando, fazendo aflorar cada vez mais, né? Tornando isso um registro conhecido, né? Eu acho que é um papel que a gente tem, se a gente tem acesso a isso, a gente pode promover, né? Tem um artista que eu gostaria que você conhecesse, o nome dele é Roquinho, né? O Roquinho é um cara que me incentivou demais, né? Casado com a Ana, amigo da Ivana, né? E conheci os dois por meio da Ivana. Mas o Roquinho, ele é um brincante, né? Então eu já trabalhei, a profissão dele é trabalhar com projetos que estão, né, que tem a criança como o centro, né, das ações que nós podemos desenvolver para poder tornar o mundo melhor, né? Então, assim, eu acho o trabalho dele lindo. Ele
tem uma página chamada Carretel Cultural, muito legal, tá? Então, se alguém quiser conhecer o trabalho dele também, me inspiro muito no que ele faz, meio que de inspiração. Tem outra página também que eu utilizo, que eu montei depois que eu vi a página, o trabalho do Roquinho, eu montei uma página no Facebook, que é chamado Galdino, tá? Então eu tenho 3 meios de comunicação. O YouTube, o Instagram e o Facebook. Eu dei uma delongada enorme agora também, hein? Nossa Senhora. Não, mas a live é sua. Ó, a Júlia tá falando aqui que na UFSJ tem um projeto de extensão que chama Saberes da Terra com tinta de terra Justamente, do também. Matheus. Bem lembrado. Obrigado, filho, O pela lembrança. FSJ é São João del Rei? São João del Rei, a Júlia estuda lá, faz arquitetura. E tá ligada na bioconstrução, Ai, nas que técnicas. massa. Então, a Júlia é das nossas, então. É. A Paula está parabenizando aqui a iniciativa. Muito obrigada, Paula. Vamos ver aqui. A Ivana deu um toque no pontilismo. Ela escreveu só pontilismo. Não sei o que Não, quer é dizer. porque nos últimos trabalhos que eu comecei a desenvolver, assim, isso começou a aparecer mais, sabe? Eu acho que até pela facilidade do manuseio de algumas tintas, esse trabalho começou a ficar mais pontilhado, assim, e deu um efeito legal, né? Esse última tela que eu fiz lá do Jimi Hendrix e tal, ele tá muito Nossa, ficou presente, muito esse massa. pontilismo, assim, né? Tá aí a tela? A Luísa vai pegar ali para mim. Tem outras telas também, mas não é nesse estilo, assim. Essa tela dá para mostrar. Se você quiser mostrar algumas coisas, pode preparar aí para mostrar. A gente está com 15 minutos. E quem quiser perguntar também, a hora é agora. A Marion Rupp está perguntando se você sabe. Olha que legal. Essa aqui foi feita aqui, né? Eu agora estou morando aqui com a minha mãe. Minha mãezinha com 87 anos. Continua me ensinando muito. E essa aí essa questão do pontilismo apareceu aqui, né? Nessa parte superior aí do quadro com o Hendrix, né? Aqui nessa parte, ó, né? Que isso é ficou com uma característica. textura. Falar do verde, ó. Olha como é que é o verde aí. Esse aqui eu misturei o verde que vindo da Vivianita, que é o azul esverdeado, com o verde da rocha, a rocha San aqui me falhou o nome dela, sílico carbonatado. Ela tem carbonato também. Esse amarelo é um amarelo que é daqui de Catalão, de Carajás. Esse tem não está dando para ver aí direito, mas tem um avermelhado aqui que vem do minério de ferro e da magnetita. O preto de todo o contorno é magnetita. Ele é magnético mesmo. Você passa o ímã nele, É isso que eu ia falar. Já, a tela fica pronta para grudar na geladeira já, né? Então. Não chega tanto, não, mas assim, aqui tem várias referências, né, de amostragens que eu fiz ao longo desse período aí, né? Aí você estava fazendo uma pergunta, um comentário? Sim, a Marion perguntou se você sabe se tem esse movimento em outras partes do mundo, de pessoas fazendo arte com a terra. Eu tenho... O Instagram foi uma conexão muito legal, sabe? Assim, eu comecei a ver artistas no Brasil e no mundo todo, né? Então, tem pessoas na Europa, já vi no Japão, na América do Sul, não tantos, mas né, pelas lives aqui o Marquinho, né? Marquinho. Meu portunhol não é muito... E a Leila. E a Leila, né? E eu já vi vários artistas já utilizando, né? Assim, na Europa
se não me engano, na Suécia tem uma que eu sigo. Tem vários, tá? Vários. Muita gente está trabalhando com isso. Eu acho que tá cada vez mais difundido, né? Hum, Nós estamos numa época de integração mesmo, assim, de compartilhamento, né? Um pouco diferente, um pouco não, bem diferente dessa época aí que eu comecei a mostrar, né? uhum. A Mariana tinha perguntado na outra live também sobre as conchas. Não lembro exatamente o que ela perguntou. Mas as conchas, você já usou concha como pigmento? Não, não, nunca. Ó, É, eu tenho aqui em casa conchas de ostra que elas começaram a se desgastar por dentro, que eu uso às vezes de suporte para colocar tinta. E aí eu uhum, fui vendo que eu passando o pincel, aí começou para misturar a tinta, aí eu fui vendo que foi saindo o próprio mineral das conchas branquinho e foi uhum. mudando o tom da tinta. Então eu acho que dá também para triturar a concha e fazer um pigmento ali. Não, nunca testei, nunca testei. Acho que assim, é tão vasto, né, assim, as possibilidades que a gente tem. Eu acho que quem está, né, pensando em seguir nessa linha de usar produtos naturais tem que ter acho que a principal questão é a paciência, né, de às vezes ver um trabalho que não fica com um efeito legal ali, e de saber que no próximo você vai ter que aperfeiçoar. Então é um aperfeiçoamento contínuo, né? E de Sim. exploração mesmo, né? De teste, né? E eu acho que isso que traz sabe, eu adoro isso. Eu particularmente eu gosto muito dessa evolução, né? Que cada trabalho que a gente faz, a gente vê uma questão que você pode melhorar, outros materiais, técnica diferente, né? Uhum. E essa experimentação acho que faz parte, né? Tanto para um produto, um material que seja um pigmento mineral ou orgânico, né? Uhum, sim. Até porque para você aí tá difícil acessar a concha, né? Eu É, moro pertinho da praia, então consigo acessar aqui. Eu vou ler aqui alguns comentários. A Paula falou que em Cunha, em São Paulo, é uma cidade que tem argila que atrai ceramistas do Brasil e de fora. Falou que tem muitas argilas legais. A uhum. Bel falou que está gostando muito de ouvir a gente, que ela não entende nada de pigmentação mineral, mas o resultado dos trabalhos são muito bons. Se quiser começar, vamos embora. A Rafa falou. O desafio, né, é pegar uma tela em branco. Eu sempre brinco, se a pessoa fala, não tenho menor aptidão para arte, né? Faz o seguinte, bota uma tela em branco e começa. Você vai ver que você É, tem, né? é bem isso mesmo. Você descobre que você tem, né? É incrível. A Rafa, do Café na Rafa, falou que ela conhece também uma página que é brincante, que é a Princesa Beijinho. Ela recomendou a página. Legal. A Ivana deu a sugestão de você convidar o Bracher, o nome? É o Bracher? Carlos Brat. Bracher, para É, pintar com pigmento mineral. Ela está te dando essa sugestão. é, é uma grande referência, assim, o Bracha, né? Quando eu fui em Ouro Preto, né? Mora em Ouro Preto, né? Então, um artista maravilhoso, né? Sou fãzaço dele. Quem sabe Uhum. um dia, né? Massa, é isso Porque aí. eu O sei que Gilberto. Ah, A Fanny utiliza, acho que ela está fazendo uma pesquisa com isso também, recentemente. Vi alguma coisa sobre esse trabalho dela com pigmentos também. massa. O Gilberto curtiu o Hendrix. A Bel também falou que amou a tela do Hendrix. Legal. A Roberta está falando que as conchas são carbonato de cálcio, né? Uhum. É isso aí, Marion. A decomposição das conchas, o pó fica branquinho mesmo. Então, acho que dá certo para pintar também. Deixa eu ver aqui o que mais. Acho que são esses. O Sandro tá saudando aqui, grande Cláudia. Sandro me deu maior força lá no Museu das Minas do Metal.
Muito legal assim, o apoio que ele deu. É, ele trabalhou com oficinas lá no museu durante muito tempo, domina a técnica, né, do uso dos pigmentos, é um cara muito conhecedor, né, dessa técnica e da própria dinâmica da oficina, né? Lá na oficina que eu trabalhei, ele me deu muitos toques e nos projetos que eu desenvolvi, eu convidei ele para participar também. É um cara está integrado aí já no circuito dos pigmentos naturais e Massa, minerais. Tô vendo que a massa. Simone tá ali. Quem mais? Se você conhece o Território do Brincar, a Maria Cristina está perguntando. Território do Brincar. Não, não conheço. Vamos procurar conhecer. Legal. É, Muita dica legal, né? Assim, sim, que dá pra muita gente dica legal, integrar, né? sim. Ô, Cláudio, a gente já está aqui com os 5 minutos finais, então eu vou aproveitar esse tempo para te agradecer mais uma vez. Foi muito bom, muito bacana você ter compartilhado suas experiências, muito rico. Você é muito chique, tem uma bagagem aí muito massa também, né? Fico feliz que você esteja aí com a gente, integrando aí a equipe das Tintas de Terra. E muito obrigada também ao pessoal que assistiu, acompanhou, fez pergunta aí durante a semana. Essa é a última live, né, para a gente fechar com chave de ouro. E Legal. é isso, estamos conectados. Eu assim, teve questões que eu não consegui aprofundar tanto, assim, eu acho que né, serve para mim me guiar, né, em algumas coisas que é importante eu começar a conhecer mais. Foi muito legal essa troca, né, e isso serve de direcionamento também, né, para algumas informações e experiências, né, que eu vou começar a desenvolver a partir de agora. Te agradeço demais, tá? Mais uma vez, tá, Marcela? De estar proporcionando para a gente, né, que trabalha com isso, essa possibilidade de conectar e da gente ter né, não só a esperança, mas assim, de ter né, de sentir palpável na nossa mão mesmo, como a gente toca uma terra na hora da amostragem, que nós podemos fazer mais, né? Se a gente unir os esforços, a gente unir as pessoas que estão hoje já desenvolvendo atividades, eu acho que o movimento pode mostrar muito mais do que tem mostrado, né? E eu acho que você deu um grande passo, né? Então conte comigo, as pessoas que estão, né, nesse grupo, que eu posso falar nosso grupo, né? Contem, né? Porque eu posso, né, que seja né, de uma ideia que pode não ir para frente ou não, mas da gente botar a mão na massa, da gente sair junto, da gente criar um projeto junto, né? Vamos trabalhar, contem comigo. Que massa. Não, muito obrigada. O pessoal está mandando aqui várias mensagens falando que adoraram a Semana das Tintas de Terra, todos os artistas, todos os papos. Não vou conseguir ler todas aqui, mas agradeço muito, pessoal. E o que eu vim falando também nas últimas lives, né, é que para quem tem um projeto com as tintas de terra, para mandar uma mensagem, entrar em contato, né, para a gente se comunicar, conversar mais. Só o pessoal do Pelueno que falou que tem para a gente dar uma olhada no festival Bogodá em Mali, na África. Então fica aí também registrado para a gente lembrar de olhar depois. E muito Legal. obrigada, gente, todo mundo que E, acompanhou aí. e isso, eu agradeço também todo mundo aí né, que teve presente, perguntando, né, mandando mensagem, muito bacana. Massa. Então, ó, uma boa noite, bom final de semana para você e para todo mundo que está assistindo. E a gente Obrigado. continua aí em contato, estamos todos conectados aí, né? Na Vamos em rede. frente, vamos em Vamos em frente. frente, vamos em frente. É só o começo. É isso Então, aí. tchau, gente. Ó, Valeu. Um beijo abraço. grande. Até a Tchau. próxima. Até Até a daqui a próxima. pouco.